Um evento extraordinário e inimaginável. Uma mulher paralítica levanta-se no auditório. Depois, vários paralíticos levantam-se, perfeitamente caminhando em direção ao profeta, dançando. Estas não são histórias, são provas vivas da graça divina. Deus não faz promessas vazias. Não perca a próxima oportunidade. Sim, os milagres e curas realizados pelo profeta William Marion Branham em 1951 na África do Sul são os mesmos milagres e curas realizados pelo profeta Caco Filipe em 2025. O profeta William Marion Branham orou por pessoas que foram curadas no mesmo dia, no dia seguinte ou em semanas seguintes. É exatamente isso que hoje realiza o profeta Caco Filipe em vários países. De acordo com os testemunhos oficiais do livro William Branham, um profeta visita a África do Sul, reportados por Julius Stackles, o único homem que William Branham deu um mandato para relatar os milagres e curas realizados pelas suas mãos em 1951 na África do Sul, conclui-se que o mesmo anjo do rio é o mesmo anjo que está hoje com o profeta Caco Filipe. Desde os 24 de abril de 1993, que o profeta Caco Filipe foi chamado por Deus em experiências sobrenaturais para ser o seu porta-voz sobre a face da terra. Mas, no entanto, é no dia 8 de julho de 2002 que ele deu início às suas pregações até ao dia 11 de maio de 2024, onde deu pela sua última vez a pregação que marcou o fim da sua mensagem. Sim, foram 22 anos de pregação sem nunca ter saído do seu país. Mas finalmente, nestes 6 de março de 2025, de acordo com o mandato divino, ele começa as suas viagens em todo lado onde Deus o envia. Assim como com o profeta William Marion Branham, cada cura e milagre realizado pelas mãos do profeta Caco Filipe é a confirmação da mensagem em 162 capítulos que Deus lhe deu como a única porta de salvação para a humanidade no nosso tempo. É assim que muitos dos curados nos serviços de cura têm a sua cura concluída após o seu batismo nessa mensagem. Um dos casos é uma mulher chamada Happiness Chelsea, que tinha várias doenças devido ao AVC. Após a sua cura, ela ainda tinha dificuldades na fala, mas após sair das águas do batismo, ela recuperou o uso perfeito da fala. E as pessoas que recebem a imposição das mãos pelo profeta sentem-se numa atmosfera de sanidade por vários dias. E muitos deles acabam seguindo o caminho de Deus. O profeta Caco Filipe dispôs-se para qualquer lugar, qualquer país onde seja convidado para orar pelos enfermos, quer seja na América Latina, no México, Brasil, Moçambique, Camarões ou qualquer outro país onde ele seja enviado por Deus. Apenas deseja que cada país, cada doente, assista ou ouça os relatórios das reuniões passadas, a fim de que tenha fé suficiente para receber a cura divina. E tudo isto tem como objetivo dar fé a todos quando têm uma doença ou padecem de uma enfermidade ou problema espiritual e que acreditem que Deus é todo-poderoso para curá-los. Deus pode curar todas as doenças incuráveis pela medicina, todas as deficiências que sejam de nascença, todos os problemas espirituais, incluindo a homossexualidade. Tudo o que nós precisamos é aquele que tem um dom e um mandato de Deus para fazê-lo. Devemos saber que, quaisquer que sejam os problemas espirituais ou doenças que tenhamos, é porque andamos por vias que Deus não traçou. E o Satanás aproveita-se de tais coisas para nos atormentar. As doenças vêm como um meio de meditação e tomada de consciência para a nossa mudança de vida. E o dom de cura vem como a prova do amor de Deus, que nunca abandonou a sua criação nas mãos de Satanás. O dom de cura divina não é para que nós retornemos a uma má vida passada, mas sim para que engrenemos numa nova e melhor vida em Cristo.
e que o dom de cura divina seja para o início dos testemunhos da nossa vida. O profeta disse: Se tudo o que tenho a fazer é tocar as pessoas e ver desaparecer cancros e doenças de longa data, seria perverso da minha parte ficar sentado enquanto as pessoas estão a sofrer. Em questões de cura divina, há 2 fatores. Há, em primeiro lugar, o dom de cura de quem ora, e há, em segundo lugar, a fé de quem recebe a oração. E ambos os fatores devem estar presentes. É o encontro desses 2 fatores que produz a cura. Devemos compreender que quando Deus opera no presente, não é para mostrar a grandeza de um profeta, mas pelo amor de Deus que se entregou em Jesus na cruz, para a salvação dos homens. Se a cura divina é apenas para dar saúde, então ela não tem o valor divino, porque o propósito desses testemunhos é nos levar a acreditar que Deus pode nos curar com o objetivo de nos dizer: Meu filho ou minha filha, aqui estou. Não te abandonei. Vem e siga-me, para que um dia estejas comigo no meu paraíso depois da tua vida na terra. Quando Deus nos cura ou nos liberta, é uma comissão que Ele nos dá para testemunhar e chamar os filhos de Deus de todos os horizontes ou religiões, na África, na Europa, na América, na Ásia ou mesmo nas ilhas nos confins da terra, porque Deus não tem distinção de raças, de nações ou de línguas. Ele é Deus sobre toda a criação. Ele nos chama para nos reunirmos sobre as suas asas para alcançarmos o paraíso após esta vida na terra dentre os homens. É para isso que fazemos estes vídeos, para que você acredite que é possível sair dessa. Está acontecendo com os outros e acontecerá com você também. Mas está escrito: Desde a fundação do mundo, Deus permanece o mesmo em toda a sua onipotência, em sua onisciência e em sua onipresença. Ele é o Deus de misericórdia, bondade e amor. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer abençoar, mas apenas nos limites da sua palavra, nos limites da sua vontade e do seu plano. Ele é todo-poderoso, mas não em pecado e incredulidade. Ele senta na santidade e Ele é omnipotente na santidade. Nós compreendemos o quanto pode ser difícil viver com um ouvido surdo, um olho cego ou qualquer outra deficiência parcial. E compreendemos também o quanto a alegria pode ser grande quando se recebe uma graça de ser curado disso. É um milagre tão grande como de um doente curado de cancro ou do HIV-Sida. Todos os milagres têm valor. E muitas vezes é aquele que é curado que mede o seu valor. A nossa fé deve nos levar a alcançar um outro elemento importantíssimo para a nossa cura, que é a perseverança. O profeta relata a perseverança de uma mulher da África do Sul, de quem recentemente recebeu o relatório do testemunho da cura do cancro. A mulher diz: Chamo-me Matron. Quero agradecer-lhe. Venho lhe trazer o meu testemunho. No hospital fui diagnosticada com cancro do colo do útero. Vi no Facebook que o profeta Kaku Filipe vinha à África do Sul. Então, eu disse a mim mesma que iria mesmo lá para receber a cura. No primeiro dia, eu não pude receber a oração do profeta. No segundo dia, eu tinha de ir trabalhar, mas não fui. Preferi ir ao serviço de cura. Eu disse que, se tiver de perder o meu trabalho por isso, então que assim seja. Era o último serviço de cura em Joanesburgo, mas a fila de oração foi interrompida quando eu estava prestes a passar diante do profeta para receber a oração. Chorei. Finalmente, foi no Acacia Hall de Pretória que recebi a oração do profeta. E quando voltei ao hospital para verificar a cura, os médicos disseram-me que os resultados ainda não estavam disponíveis. Voltei lá mais e mais, até 3 vezes, mas eles me disseram novamente a mesma coisa. Eles não compreendem como os resultados mostram que eu não tenho cancro, enquanto me conhecem como tendo cancro. Finalmente, deram-me o resultado, que mostra que eu não tenho mais cancro. E já faz 1 mês que não sinto nenhuma dor. Deus é grande. Eu tive esta febre durante 4 anos, mas hoje já não sofro mais. Muito obrigada, profeta Kaku Filipe. Peço desculpa por ter falado tanto. Isto é a perseverança.
Não podemos querer a cura sem provas e sem perseverança, porque a fé pode enfrentar provas e tentações antes de alcançar a cura ou o milagre. Várias coisas podem suceder para nos impedir. Mesmo na presença do profeta, a chuva pode cair sobre nós para nos testar. Não nos compete a nós escolher em que momento e em que lugar a cura deve operar. Deus é soberano e é a sua vontade que nós devemos seguir. Você pode ser curado imediatamente, ou na saída do salão, ou estando em sua casa, ou dias após a oração. Mas se você não for curado no primeiro dia, você deve retornar no segundo dia. E se no segundo dia não for curado, retorne no terceiro dia. E se no terceiro dia ainda não foi curado, retorne no quarto e agarre-te até que sejas curado. Em alguns casos, as pessoas são idosas, sem meios financeiros, e muitas vezes a medicina lhes disse que o seu caso deve-se à sua idade avançada. E com tudo isso, elas não manifestam fé. Um exemplo marcante é uma idosa de Nkomazi. Ela era surda e deficiente visual há anos. Ela tinha sempre lágrimas nos olhos e, em todos os momentos, tinha uma toalha para enxugar os olhos. Ela havia recebido a oração do profeta Kaku Filipe em Nkomazi, aos 18 de março de 2025. Na manhã seguinte, ela perguntou por que ainda não estava curada, enquanto outros estão curados e se alegram. Lhe foi dito que ela ainda poderia ser curada, se tivesse fé. Ela disse que acredita, e num instante, ela ouviu um barulho nos seus ouvidos, e ela começou a ouvir. E no mesmo momento, os seus olhos secaram, e ela começou a ver claramente. Após a sua alegria, ela perguntou quem era esse homem que lhe permitiu ver e ouvir. Disseram-lhe, Kaku Filipe. Ela ouvia perfeitamente, mas não conseguia pronunciar Kaku Filipe. E ao pensar que esse profeta já havia partido, e que talvez ela nunca mais o visse, ela chorava, agradecendo a Deus, ao profeta e àquele que a convidou para o serviço de cura. Após a publicação do relatório em vídeo da África do Sul, muitas pessoas experimentaram a cura e libertações. Há um exemplo de uma mulher do Quênia que escreveu dizendo: Chamo-me Isabel e sou do Quênia. Tenho dores de costas desde os 15 anos e dores de estômago desde 2017. À noite, tinha de dormir pelo lado direito por causa das dores de estômago. A dor de estômago era insuportável. Por isso, na quarta-feira passada, vi o vídeo completo do profeta na África do Sul e fiquei feliz com os milagres que aconteceram. Mantive a mesma fé no meu coração, especialmente a mulher que segurou o bubu do profeta enquanto ele orava por ela. Então, acabei de ver, orei e fui dormir. Nessa noite, no meu sonho, o profeta Kaku Filipe orou por mim e eu fiquei curada. Acordei e já não sentia a mesma dor de sempre. A dor foi diminuindo e hoje não sinto nenhuma dor, incluindo a dor nas costas. É uma grande graça. Agradeço a Deus por esta cura. Também, para as curas de HIV, alguns testemunham a sua cura abertamente diante do profeta e da audiência. No entanto, alguns desejam ainda testemunhar anonimamente, apesar das provas médicas. E claro, todo desejo de anonimato é respeitado. E em vários casos, sentados no auditório ou estando em casa, alguns doentes veem em visões ou em sonhos a sua cura ou libertação. Em seguida, isto é confirmado pelos exames médicos como resultado da oração do profeta Kaku Filipe. Está escrito: O que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de um profeta. E o que recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de um justo. A recompensa de um profeta é a salvação. Eis que convido-te para que junto de mim venhas e recebamos o profeta do nosso tempo. A Bíblia ensina que vários reis tiveram profetas e ouviram-nos para a sua salvação. Portanto, convido todos os reis e presidentes da terra para que juntem-se a nós e recebamos o profeta que Deus enviou para o nosso tempo. E se acontecer que este profeta não vá ao seu país, considere que é Deus ele mesmo
que te pede para que, como Naamã, tu vás a Eliseu e experimentes o seu Jordão. Qualquer que seja a doença que você sofre, acredita que Deus está acima dessa doença. Acredita que o impossível será possível para você também. Os sul-africanos acreditaram sem terem visto nenhum testemunho de cura do profeta Cabo Filipe. E assim, com estes testemunhos de milagres e curas, nós temos um privilégio que os sul-africanos não tiveram em março de 2025. Portanto, espera-se que cada país produza um maior número de testemunhos do que a África do Sul. Que Deus nos conceda graça de fé e de cura depois de lermos ou ouvirmos estes testemunhos e que Deus te abençoe. Amém. A mensagem de Mateus 25:6 está em 162 pregações, na versão escrita e áudio. Você pode obtê-las gratuitamente na versão para telemóvel e computador.